Superman tá nos patamares mais altos da DC. Falou o nome de Kal-El, pô, até Darkseid peida na farofa. Ele é um super-herói de Metrópolis com alma de homem simples, né? Mas tem o nível de força de um deus. E aí eu pergunto, quem é o Superman na fila do pão da Marvel? Se ele trocar de universo, essa banca vai cair. Sério, galera. Separei aqui 7 heróis da Marvel que, porra, merendam o Superman na trocação. Não tem conversa, tá duvidando? Você vai surpreender com essa lista aqui. Surpreender, vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui, é treta, né? Já vai comentando o que você acha da Marvel que já merenda o Superman na porrada. Já vou começar a minha lista, vamos ver se bate com a sua. Começando. 1. Doutor Estranho. Bem, galera, não existe Kryptonita no universo Marvel, mas essa não é a única vulnerabilidade do Superman. Uma verdade que muita gente esquece é que o Superman não tanca magia. Se Kal-El tiver que enfrentar Feiticeiro Supremo da Terra, ele tá lascado. Superman não arrebenta as faces escarlates de Sitorak na força. Enrolou o cara, já era. E isso é só um exemplo das várias táticas que o Doutor Estranho podia usar. Uma tática que ele usa e abusa o tempo todo, né? Galera, o ataque básico do Doutor Estranho, o Superman estaria com a cara no chão. E Doutor Estranho também é capaz de abrir passagens para outras dimensões. Tranca o Superman numa delas e o cara não volta. É o mesmo princípio da Zona Fantasma, tá? Só tô dizendo. 2. Manto. Falando em prender o Superman numa outra dimensão, o Tyrone Johnson é um adolescente que adquiriu o poder de ser um portal vivo para a dimensão da Força Sombria. Ele virou o herói Manto, companheiro da heroína Adaga. É um personagem do 3º escalão da Marvel, mas ele venceria o Superman em 2 segundos de luta. Galera, primeiro o Superman não tem como bater no Manto, porque o maluco é intangível. O cara não tem o que fazer. Se chegar perto, só piora, né? O Manto poderia envolver o Superman e transportar o maluco pra outra dimensão. Pra sempre. Piora, Peter? Porra, piora mais. Não sei se é possível falar isso, mas piora. Porque na dimensão da Força Sombria não tem sol. É literalmente lugar onde o sol não bate, né? Porque, pô, escuridão, né? Manto e Adaga, manto, escuridão. Superman descarregar e ficar fraquinha, vai como uma pessoa normal. 3. Raio Negro. Galera, o Sam tem trollado o Raio Negro com força, né? O cara foi protagonista de uma série... Nossa, cara, que série foi aquela horrorosa, aquela série. Né? Depois foi humilhado no filme do Doutor Estranho. Então ele tá sendo trollado no CM. Mas a grande verdade é que o maluco é cabuloso demais, ok? O som da voz dele é capaz de destroçar qualquer coisa. Um sussurro e ele já pode derrubar um prédio. Se o Raio Negro gritar pra valer, ele causa uma descarga de energia muito pior do que uma explosão nuclear na fuça da pessoa. Mas tipo, muito pior, ok? Ele pode rachar um planeta no grito. Rachar um planetinha, só isso. Então você duvida que esse cara poderia capotar o Superman? Você ainda duvida? E se eu te lembrar que o Superman tem uma super audição? Como é que fica isso? Imagina o estrago que o grito do Raio Negro vai fazer na cabeça do Superman. Superman, pô, escuta o que eu vou te falar, né? Amplia tua audição. Manda um rajador na cabeça do Superman. Palmeiras! 4. Professor X. Falando em cabeça, né? Cabeça lustrosa, né? Cabeça, enfim, que brilha. Outra grande vulnerabilidade do Superman que muita gente esquece é a mente. Não esqueça que o Superman é vulnerável na mente dele. O Kal-El é freguês, personagens que são capazes de controle mental, né? Isso já foi mostrado várias vezes nas revistas. O John Jones, que é o caçador de Marte, ele já tentou treinar o Superman pra ele resistir a esse tipo de ataque, mas não tem jeito. Não tem treinamento que faria o Superman resistir ao poder do maior telepata da Marvel. O Professor X seria capaz de comer o cérebro do Superman com farinha. Ah, mas o Superman tem super velocidade, ele derruba o careca lá antes do Xavier reagir. Superman pode ser rápido, mas não é mais rápido que um pensamento. Pô, na boa. No que ele vem já era, pô. O Xavier domina a mente dele, acabou. 5. Vampira. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que o Superman foi lá em Krakoa, né? Ou na escolinha do Xavier. E o Xavier não tava. Quem que encara o Superman? Wolverine? Colossus? Não, Vampira. Um fucking toque da Vampira e já nivela o jogo. Se esse toque for mais longo, Superman vai ficar caído no chão em posição fetal. Vai fazer o quê? Isso já aconteceu com a Capitã Marvel dos quadrinhos, ok? Então, não tem conversa. Sim, galera, Capitã Marvel. Vampira drenou completamente os poderes da Carol Danvers. Carol Danvers perdeu até a memória de quem ela era. Tipo, passou pra Vampira. Foram anos pra Carol Danvers dar a volta por cima depois desse ataque. Tipo, ela ficou muito na M, ok? Na manguaça. Ficou mal. Pô, se a Vampira tem força pra absorver a Capitã Marvel quase inteira, ela drena o Superman também, né? Mas, Pedro, se o Superman soprar, ela congela e tal. Galera, tô falando quem tem condição de derrotar o Superman. Não quem que o Superman derrota, ok? 6. Hulk. Ok, agora chegou a hora da polêmica. Eu tinha que trazer uma polêmica pra discutir com você, pra gerar comentário, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que o Hulk não peita o Superman, né? Que o Superman tem muito mais poder, o Superman voa, que o Superman é inteligente, o Superman não faz isso, né, e tal. E a mesma galera que esquece que o Superman só morreu uma vez
e morreu justamente pro inimigo que era brutalidade pura. Vocês esquecem disso. E essa galera não viu o Hulk arregaçando em Guerra Mundial. Hulk no talo, no pico da fúria. Esse Hulk ele tava batendo de frente com o Sentinela. Galera, o Sentinela é o equivalente do Superman na Marvel. E digo mais, ok? Mais. O Sentinela, pra mim, é bem acima do Superman. É tipo, é absurdo o nível de força dele. Então não há limites pra força do Hulk. Quanto mais raiva ele tiver, mais forte ele fica. O Superman não deita o Hulk. Então a luta se estende até o momento em que a força do Hulk passa a força do Superman. Pode acontecer do Superman passar o Serum no Hulk antes dele ficar com raiva? Pode. Aí o Superman vence. Mas deixar prolongar isso aí, galera. Porra, na boa, né? 7. Feiticeira Escarlate. O limite da força do Superman é a realidade. Pra Feiticeira Escarlate, a realidade tipo, é só um brinquedo, né? A magia do caos que ela controla dá poder total sobre a realidade. Contra esse nível de poder, galera, Superman fica de braços cruzados, não tem o que fazer. A gente viu o Superman virando tapetezinho pro Sr. Mxyzptlk. Difícil falar isso, né? Eu não posso falar o contrário, senão ele volta. Toda a força do Superman, todos os poderes do Superman, não serve pra nada pra combater o Sr. Mxyzptlk. A única forma do Superman se livrar desse anãozinho, né? Fazendo maluco dizer o nome dele ao contrário. Que raio de poder é esse, né? Agora, o que o Superman vai fazer contra a Feiticeira Escarlate? Nada. Tipo, vai, Escarlate Feiticeira, fala o contrário aí. Ela vai falar e vai falar, não aconteceu nada. Não tem pegadinha contra a Wanda Maximoff. Não tem ponto fraco. Se ela quiser, ela vira o Superman do avesso. Transforma o cara em borboleta, sei lá, paga o Kal-El, paga da existência. Toma aí, toma a Kryptonita rosa, pô. Vai fazer ele dançar na carreta do furacão. Simples assim. Não é possível que você discorda de mim. Concorda, discorda. Lembra, eu tô dizendo personagens que podem derrotar o Superman. Mas Pedro, o Superman pode derrotar eles. Pode, mas é outra coisa. Outra história, hein? Para com isso. Concorda com o que eu falei? Discorda. O que você acha? Comentem aqui embaixo. Toca aqui agora e se inscreve no canal com o sininho. Agora tá só começando o embalo dos vídeos nerdísticos. A nata da nerdice tá começando pra você agora. Só com base nos quadrinhos, galera. Não tem erro. Tamo junto sempre. Valeu, galera. Fui!